bem-vindos a mais um Luxologia, o podcast que a gente desmistifica o mercado de luxo. E hoje a gente vai falar de um assunto que é, acima de tudo, importantíssimo para a nossa vida, para o nosso futuro, para a humanidade de uma forma geral e como é que o luxo entra nesse papo todo que a gente vai conversar aqui. O luxo, gente, ele regenera, ele inclui, ele transforma e a moda regenerativa junto com uma inclusão social, ela está redefinindo o luxo. O luxo, ele pode ser visto de uma outra forma, como eu sempre falo aqui no Luxologia, de uma forma muito mais profunda e muito mais transformadora. E é por isso que hoje eu trouxe Mari Tavares, a nossa consultora de imagem. Gente, eu vou ler aqui, porque é tanta coisa, ela tem um currículo tão importante, tão legal. Ela é consultora de imagem, ela é embaixadora de sustentabilidade, ela é escritora, engenheira ambiental e ela é referência em moda regenerativa e impacto social. E além de tudo, a gente vai falar sobre isso também, ela representa o Brasil em grandes organizações do mundo, que ela vai contar um pouquinho aqui pra gente. Maris, muito bem-vinda ao Luxologia. Eu que agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui com vocês. E só de falar que está desmistificando o luxo já fisgou meu coração. Porque o luxo é exatamente isso. É você viver o detalhe, né? Mas isso pode ser feito de forma simples. Exatamente. A ideia é justamente essa aqui, Maris, porque a gente só escuta falar de luxo de uma forma geral, né? Muito pejorativa, muito glamurosa ou muito exagerada. E não é isso, né? Então a gente tenta aqui no Luxologia resgatar, né, as origens, né, do que significa o luxo e fazer as pessoas entenderem que as coisas podem acontecer de uma forma muito mais leve, né? O luxo acontece de uma forma muito mais leve. E hoje a gente está passando por mais um momento do luxo ao longo da história que está se transformando, está passando por mais um momento de transformação. E esse papo aqui nosso, ele tem tudo a ver com esse momento. Então eu queria que você se apresentasse um pouquinho, já falei aqui um pouco o que você faz, mas eu queria que você falasse pra gente um pouco desse link, como é que a moda, com a moda regenerativa, com todos os trabalhos que você faz, conta um pouco pra gente da sua trajetória. Então, eu sou Mari Tavares, minha formação acadêmica é em engenharia ambiental, formei na Federal do Tocantins, sou da segunda turma de engenharia ambiental do Brasil. Meus Uau! professores, inclusive, a maioria vieram de fora, em função de ser um curso muito novo. Mas a minha segunda paixão, eu falo que é aquela paixão que você nasce com ela, aquele dom que Deus dá para você, sempre foi cuidar de pessoas. Isso significa que é muito além de moda. Então, a moda era uma ferramenta que eu usava, sempre usei para cuidar, embelezar e fortalecer pessoas. Então, durante a época da minha vida, trabalhei por 16 anos como engenheira ambiental, na parte da educação ambiental, da fiscalização ambiental, da conscientização. E mudei de cidade e nessa mudança fiquei desempregada. Aí, imagina, desempregada com 3 filhos pequenos. Ah, facinho, facinho isso. Mas ainda bem que eu tenho assim, um Deus aqui do qual eu me recorro em momentos de desespero, que sempre me salva. E eu Sim. pedi para Deus assim abrir um caminho. Aí me veio isso muito fortemente. Qual é a sua segunda paixão? Já que a porta da engenharia não abria, deixava currículos, enfim, uma cidade nova, estado novo. E aí eu Uhum. falei, quer saber? Eu vou trabalhar com moda. E criei uma marca própria. Trabalhar com moda é cuidar de pessoas, embelezar pessoas, empoderar pessoas, né? E deu certo. Só até uma certa altura, enquanto entrava a parte da criatividade, enquanto entrava essa parte da criação, porque eu amo tudo isso, né? Dessa minha paixão pela moda também. E depois, quando eu me deparei com a questão da mão de obra, da produção, e do que eu precisava ter ao meu lado para gerar essa moda de qualidade, aí eu desesperei, eu não consegui lidar com isso, né? Eu vi que isso era era precário, o mercado precisava de mão de obra qualificada, de materiais qualificados, de destino certo para o que eu produzia, né? Pós-compra, o que que vai? Então eu sempre me preocupei muito com a cadeia produtiva. E aí, diante dessa angústia, já com um ponto, a minha marca chamava Maria Antonieta, e já fornecendo para 32 pontos de multimarca, eu vendi a marca.
Nessa época eu Entendi. vendia a marca angustiada com essa problemática toda que eu encontrei que envolve a moda. E no que eu vendi a marca, surgiu a oportunidade de cuidar de pessoas, trabalhar como stylist. E Entendi. aí pronto, né? Me joguei. Diante de uma dificuldade de mercado, eu cavei minha oportunidade, que é o primeiro dom lá de trás. Maravilha. É. Eu falo que surgiu uma oportunidade de cuidar de um cantor, eu tinha que construir uma imagem ok para um cantor, que o escritório, a Talismã Music, do cantor Leonardo, Aham, aham, então, eles me pediram para encontrar uma stylist na época para poder fazer uma imagem de um artista famoso. Eu não aham. encontrei, era época de carnaval e o axé estava em alta, só tinha eu de Rio, São Paulo e todo mundo muito ocupado. Eu falei, quer saber? Chegou a hora de imprimir aqui o meu talento, pedir essa A pessoa sou oportunidade. eu, né? Pô, eu falei, confia? Eu não, tá, a gente confia. E o medo, porque era um contrato milionário, eu nunca tinha feito isso. Me joguei de cara, estudei 3 dias e 3 noites. Eu odiava tudo que eu via no sertanejo, aqueles brilhos, aquele harmonic shade, aquele cabelo muito arrepiado, aquela calça muito grudada. Falei, uau, o que que eu vou fazer? Eles vão, né, me matar aqui quando eu propor uma nova imagem. E Sim. foi, a gente precisa ter coragem para a gente puxar a fila das transformações. Eu vejo que você está fazendo isso aí com o luxo, com Ah, a é isso desmistificação que do eu tento luxo. fazer, é isso que eu tenho que fazer, mas é o que você falou, a gente precisa ter coragem, né, Ter para puxar um coragem. assunto ou trazer para um território que as pessoas às vezes não têm interesse de falar, não é, talvez não seja tão comercial, né, a gente falar né, de mercado de luxo desses outros pontos de vista, né, então Sim, a gente precisa realmente, é o que você falou, o importante eu acho que é estudar, assim como você. sim, Eu estudei muito, me preparei muito, ainda estudo, porque é um assunto o tempo que todo. todo dia tem coisa Beleza? nova, né? Uhum. Coisas acontecendo no mundo, um mercado gigante de bilhões, né? Que a gente precisa estar sempre update ali, né? Do que está acontecendo, mas olhando com outro prisma. Então, eu acho que é esse acho que a gente tem isso em comum, assim, da coragem de pisar num território que não é a mesmice, né? E acaba que a gente esbarra em outros interesses, né? Sim, sim, Que com acaba certeza. que por isso que tem que ter uma porção dobrada de coragem. É verdade. É verdade. Mas, E foi Thales, dessa forma que eu comecei a trabalhar com moda, e daí o que que eu fiz depois disso? Eu só fui também gerando esse desconforto diante do que eu via do consumo meio que descontrolado para manter o look do dia, a imagem do dia. Os meus clientes tinham isso em mente, porque essa era a política, sim. né? Isso é que era cool, isso é que era legal, isso é que era hypado e tendência. Era ter o Uhum. look do dia, era ter, não pode só repetir roupa no palco, na televisão. Isso foi me dando um certo desconforto, porque a engenheira ambiental estava muito presente dentro de mim. Aham. Aí a engenheira estava, né, Não desesperada. bem conformada. E surgiu daí, assim nasceu a moda regenerativa. Implementei o Reuse, uma empresa de closet compartilhada entre os próprios artistas. Fui trabalhando a questão da mudança de consciência deles em relação a isso, a repetir looks, a comprar roupas de segunda mão. E hoje eu tenho vários artistas aí militando a meu favor nessa moda sustentável, nessa moda Que consciente. bacana, Maris, que bacana. Nossa, muito legal, muito legal. Você conseguir virar essa chave dentro de um território onde as pessoas vivem de imagem, né? Que é o que Sim. você falou, eu preciso estar na televisão, eu preciso estar, né, no show, eu preciso estar na entrevista, e é roupa, é look, é, né? Sim, sim. Haja, né? Se a pessoa consegue ter o mínimo de consciência do que ela pode reutilizar, né? Isso é tão bacana, né? Eu falo que a gente, assim, você deve saber, né? Mas aí eu vou pegar aqui o meu lado professora de história do luxo, a gente tem uma questão muito cultural em relação a isso, né? Eu já falei em outros episódios aqui do Luxologia. A gente tem preconceito em repetir roupa, né? Em usar a mesma coisa, porque a gente tem uma herança cultural
Sim. né, de um país colonizado, Histórica. né, histórico, etc., que traz esse tipo de problemática para gente, o que já, por exemplo, não acontece na Europa, no Oriente, etc. A gente tem isso enraizado, mas eu acho que agora as coisas estão começando a mudar, um pouquinho assim. Os passinhos ainda são muito lentos, mas acho que já tem um caminho que está andando nesse sentido. Mari, Deus. aí eu queria te perguntar uma coisa, que assim, eu já tô louca para perguntar, porque eu sei dessa história que sua, que eu acho que deve ser maravilhoso. Eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como tem sido o seu trabalho com os povos originários, né, indígenas, né, e o que que você tem levado para eles e principalmente o que que você tem aprendido com eles sobre regeneração e sobre luxo. Como é que fala de luxo, né, numa tribo indígena, né, com os povos originários? Conta um pouquinho disso pra gente. Eu acho que o luxo para eles é o saber fazer, é a qualidade, é Uhum, o aprimoramento, é o material. E que deveria ser para todos nós. Porque luxo, na verdade, é quando você tem algo que fala além do concreto, né? Mas que ali tem imprimido, ali você imprime um entendimento, uma história, uma cultura, uma qualidade, uma preocupação além do momento do uso. Então, sim. para eles é isso, para eles é o que deveria ser para nós, algo muito mais profundo. Não é só Uhum, sobre criar peças para venda, sobre ostentar um logo que eu posso comprar e você não. Então, minha uhum. situação está acima da sua, financeira, social, né? Então, eu entendo isso perfeitamente no que eles fazem. Os traços, quando eu vou, que eu tenho contato com indígenas, eu sempre me pinto, né, com a arte deles e chego toda cheia de brincos, colares, cocar. Já ganhei um cocar de um cacique, que eu achei isso assim algo muito forte, porque eles tiram o cocar da cabeça para colocar na cabeça de outra pessoa, quando Nossa, isso tem uma representatividade de respeito e consideração muito grande. uau, uau. Então, assim, quando isso aconteceu, eu fiquei emocionada, né, com isso. E eu falei, uau, mas será, gente? É muito profundo isso. E hoje o meu papel é justamente levantar isso. O que, que tem se perdido ao longo do tempo? Sabe, esse luxo dos indígenas, ele não é visto como sendo pela maioria dos povos. E o que, que a gente pode fazer para poder reverter essa situação? Então, o meu papel é resgatar a língua, é fomentar a língua, é não deixar isso morrer, literalmente morrer, Uhum, cair no esquecimento. Porque o indígena, quando manda o filho dele para estudar na cidade, na segunda geração já não existe mais a língua, até a terceira geração já não existe mais a língua. Então, é uhum. resgatar essas imagens, essas pinturas, essas vestimentas, esse saber fazer da arte Legal, indígena. que legal. Então, é isso o meu papel enquanto embaixadora da sustentabilidade para a Agenda 2030 da ONU. É exatamente isso, não deixar a cultura morrer de todos os povos e de modo muito especial do indígena. E você já falou de um outro tema aqui que é super importante, que eu queria também conversar. Como é que você chegou até lá, né? Como que você virou embaixadora? Como que você chegou nesses grandes eventos importantíssimos, esses eventos globais de ONU, de Unesco, enfim, como é que você chegou até lá? Como é que você leva a nossa cultura? Como é que você leva os povos indígenas? Como é que você leva a moda nessa mistura toda? Porque assim, a gente vê os seus temas, Maris, e a gente fala, nossa, mas como é que ela junta moda com povos originários, com levar isso tudo para, né, para o stylist, levar isso para, enfim, são tantas coisas que às vezes na cabeça das pessoas É loucura! essa não fecha, né? Mas fecha, todos eles têm um ponto em comum, que é uma Ex- moda consciente, ex- sabe? E moda é comportamento, imagem é comportamento. Então, o ecossistema é perfeito.
Porque assim, o ponto de partida é o respeito pelo ser humano e pela natureza, pela mãe terra. A partir do momento que você respeita o ser humano, o seu próximo, e respeita o nosso planeta, tá tudo certo, as coisas tendem a entrar no equilíbrio. Então, o fato de trabalhar com artistas, já trabalhando essa mudança de consciência deles de consumo, um consumo mais responsável, uma moda mais consciente, um produto que não é descartado na primeira, segunda vez que se usa, a valorização da história por trás das marcas, a cadeia produtiva, a história que cada uma carrega, enfim. Não ser sobre roupa, e sim sobre um respeito à sua imagem, ao que você carrega e comunica, isso já passa a ser muito claro para eles. Isso é uma criação de uma identidade visual. E isso eu levo esse discurso para eles, que isso, o que é isso? É o respeito com o próximo, com a nossa cadeia produtiva e com o nosso planeta. Aí eu Muito. vou para as tribos indígenas, por exemplo. Eu trabalho o quê? O resgate, manter acesa a cultura, a chama, a roupa, a vestimenta indígena, a sua Sim. simbologia toda pintada no corpo, com extratos e tintas extraídas da natureza, entendeu? Não deixar isso morrer. Uhum, Então, uhum. é devolver para a natureza o que é da natureza. Sim. E aí a Maris, enquanto militante dessa moda sustentável, como que eu cheguei até... Eu falo que eu não tenho padrinhos, é impressionante. Minha vida é mesmo assim muito... É um mistério. Eu fui para o aniversário em Paris de uma amiga, fui para Paris Fashion Week, fiz moda em Paris por 4 anos como consultora de imagem, caí de paraquedas, né, quando a história do Cristiano que eu te contei, mas aí de cara eu já mergulhei nos estudos, estudei aqui em Nova York, depois fui para Paris, fiz os cursos de moda e imagem em Milão. E aí, lá, quando eu cheguei para sentar em Paris, em função desses relacionamentos, numa mesa de aniversário, a sala estava cheia, só tinha uma cadeira vazia. Eu sentei ao lado dessa cadeira e conversei com todo mundo, menos com a pessoa que estava ao meu lado, que eu achei insuportável. Não me deu um pingo de moral. E mal olhou para mim. Eu vi que era uma mulher elegante, mas assim, só oi, sabe? E três Aham. horas e meia depois, aquele papo de amiga e aniversário, quando eu levantei para ir embora, ela me cercou. Ela se apresentou: olá, eu sou fulana de tal, sou assessora do presidente Emmanuel Macron. Vi a sua história Uau, enquanto engenheira, enquanto profissional da moda, enquanto militância por um mundo mais sustentável. Eu queria que você soubesse que você é fruto das minhas orações. Eu estava te procurando no mundo. meu Deus, Desse Mari! jeito. Nossa, que sensacional isso! Isso. E 2 dias depois eu já estava em uma reunião na Unesco com a vice-presidente, com a secretária da Educação da França, enfim. E 15 dias depois eu já estava assinando com eles para ser embaixadora da moda sustentável para a Agenda 2030 da ONU. E conta um pouquinho pra gente, assim, eu queria que você traduzisse um pouco pra gente o que é esse trabalho, né? O que que você faz, o que que você tem que levar, o que que você tem que estudar, quais são as pautas que você tem que levantar. Eu queria que você explicasse como que é esse trabalho de embaixadora, né, representando tudo isso do Brasil num evento, né, em cerimônias tão importantes como da ONU e etc. G20, ONU, né, Unesco. Mais, exatamente. Então, o meu papel, efetivamente falando, enquanto engenheira ambiental, isso acaba se tornando tudo muito mais fácil, né? Eu consigo ter uma visão 360 mesmo de como é que isso funciona e por que que eles me perceberam. Eu estou nos extremos, Sim. né? Uhum, Os lados opostos da gangorra. De uhum, cá, a moda, que é consumista, que é o segundo maior poluente do planeta, não sei se você sim, sabe, só sei. perde para o petróleo. E do Sim. outro lado tem a profissional que quer preservar o nosso planeta. Defender, preservar e cuidar do nosso planeta. Qual é o meu papel nesses dois pontos extremos? Encontrar o equilíbrio. Hoje, efetivamente, eu tenho que implementar 60 brechós a nível Brasil. Já tem vários brechós aqui fomentados, implementados. Hoje a gente criou um curso para mulheres que trabalham com moda circular, que passa por todas as etapas. Então, é formando essas mulheres, mulheres que a maioria delas sustentam seus lares, elas são provedoras da sua família, outras mulheres que gostam de moda e não têm oportunidade de trabalho.
Enfim, isso é um dos papéis. O outro papel, ser escritora. Eu tinha o sonho, mas não tinha as ferramentas, a mentoria para isso acontecer. Eles me mentoraram. Hoje eu sou escritora, tenho meu livro Vestindo Vestindo a Alma e depois Cadeira de Honra. Inclusive, agora, mês que Ah, vem, eu já lanço o meu livro no Louvre, que é o Vestindo a Alma, que é o livro que já está ai, que pronto. bacana, Que o muito Vestindo a bacana. Alma é muito em cima disso, é em cima do que a gente acredita, da nossa essência, de uma conexão maior do interno com o externo. E lançar esse livro no Louvre, ele já tem esse propósito dessa conexão com tudo que você está fazendo. É propositalmente a ideia de lançar o livro lá é por causa disso. É por causa disso, né? Claro, é Tá, como para a Unesco, para a ONU, para o Pacto Global, para o CAES e CAED, que é o centro que eu sou diretamente ligada no Paris Saclay, em Paris. O Paris Saclay é como se fosse o Vale do Silício, né? Quando surgiu o Vale do tá. Silício, a Europa despertou e criaram o Paris Saclay. De lá saem mentes brilhantes Uhum. de todos os lugares do mundo, são 168 línguas concentradas em um único lugar. E dali surgiu a ideia da mentoria dos meus livros, que esse livro já vai trabalhar também essa consciência, gerar essa consciência da sustentabilidade na moda, e não só na moda, mas de modo geral. E saiu também a ideia de se lançar no Louvre, o meu livro, por eles, né? Eu só falo amém. Obrigada, amém. Sim, sim. Nossa, tem que muito falar amém, porque é o que você falou, né? As coisas foram caindo na sua frente, Foram. né? E Mas foram acontecendo. E exatamente uma oportunidade de juntar as suas expertises, né? Que é a moda, a engenharia ambiental, e é o que você falou. Assim, eu me identifico muito com o que você falou, porque eu também vivo esse dilema, sabe? Eu sou apaixonada por moda, mas ao mesmo tempo eu também sinto uma culpa danada, né? Pelas coisas que acontecem, né? O mercado, enfim, você falou, é um mercado que polui o mundo gigantemente, né? A gente vê coisas horrorosas, que nem o deserto lá do Atacama com aquelas roupas. Você fala, gente, não é possível, não é possível. Eu participei de uma palestra do meu mestrado, onde um físico da USP que deu essa palestra e ele falando o que essas roupas, essas coisas acabam gerando no mundo, né? Porque as de coisas resíduos. circulam de resíduos e o impacto que isso já está dando em algumas espécies de pássaros. E aí você fica assim chocado. Você fala assim, não é possível que isso está acontecendo e que as pessoas Debaixo do meu nariz, eu realmente não me despertava para isso. Então, esse é o meu grande papel, sabe? É levar essa educação, sabe? É gerar essa conscientização nos povos. Porque as sim, pessoas agem dessa forma, Fabi, até a hora que elas têm conhecimento. Porque o conhecimento liberta. A sim. partir Mas, do momento. mas você não acha, Maris, que eu vejo muito isso? Eu acho que tem as duas coisas. Eu concordo com você que a hora que você consegue expor essas coisas para as pessoas, a grande maioria das vezes as pessoas se mobilizam, elas se chocam e elas se criam uma empatia com o movimento, né? Por um outro lado, também tem gente que não tá nem aí, Não, é fato. né? Que Muita nem gente, diga-se de passagem. exato. Eu já vi coisas assim, poxa, mas você vai usar esse tipo de roupa? Você vai fazer isso? Principalmente, eu sou super defensora dos animais, então tem algumas coisas que para mim são abomináveis, né? E não, e vai usar, sei lá, pele ou determinados tipos de couros exóticos e coisas assim. E a pessoa fala, eu vou, porque eu preciso ser chique, eu preciso ser fina, entendeu? Porque eu preciso ir que se dane. O importante é eu ser chique ou ser fina. E o planeta, sei lá, que as gerações do futuro que resolvam, entendeu? Eu vou viver o meu momento. E eu fico assim, chocada, indignada com essas coisas. Falando, não é possível que as pessoas não conseguem se sensibilizar com o que está acontecendo no planeta. E aí vai minha pergunta para você também, Maris. Assim, você já deve ter visto de tudo, né? De tudo Já, nessas suas bastante. mudanças, né?
acho que tanto em relação aos povos indígenas, a essas discussões tão importantes globalmente, né? Como é que você lida com todas essas situações? Porque você falou, elas são muito extremas, né? Como é que você consegue, o tempo todo, converger isso nesse ponto de equilíbrio tão importante que você falou? Sabe, o que que acontece? Assim, a geração aí que tem hoje, a minha geração, 40, 50, 60 anos, é uma geração que só extraiu, que só consumiu, que só consumiu, 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 eu quero, eu tenho, eu posso, sabe, eu mereço. Só extraiu. A nossa geração não teve essa preocupação, eu tenho que devolver. Sim. Isso não Uhum. existe. Agora que está começando a gerar essa consciência. Uau, eu extraí demais e fiz de menos. Aí, graças a Deus, vem a geração Z. O povo fala mal da geração Z em 90% dos assuntos. E eu sou Sim, uma fã de carteirinha da geração Z. Eles são infinitamente melhores que nós. Quando diz respeito à questão de preservar o planeta, sabe? De ser responsável com o próximo, de ser responsável com o meio ambiente, de ter um consumo consciente. Então, a geração Z, ele dá aula pra gente nesse sentido. Então, eu sou sim. fã de carteirinha da geração Z. Eu tenho filhos dentro de casa que eu lembro quando viam alguém jogar papel de bala pelo vidro do carro. Eles falam, mamãe, tem ronque-ronque lá na frente, tem ronque-ronque, tem porquinho lá na frente, né? Aham. Então, assim, eu tenho 4 filhos, então os meus filhos cresceram com essa mentalidade. Isso também vem muito do que eu aprendi na engenharia. Mas a Uhum. geração Z, ela já, graças a Deus, ela já traz isso nela. É Eu acho que visceral, essa algumas vontade de mudar. gerações, algumas gerações para cá, né, Maris, que começaram até a aprender essas coisas na escola, porque é o que você falou, a nossa geração, nem na escola se falava sobre isso, né? Não, de forma Imagina alguma. falar de sustentabilidade, falar da consciência mínima, do impacto de você escovar os dentes com a água aberta, o básico do básico, de você separar lixo. Ninguém falava sobre Não. isso. Há 25 anos atrás, eu fui morar na Suíça e eu tive um choque de realidade morando lá, há 25 anos atrás, Imagina. aonde eu tinha obrigação de comprar o saco de lixo correto do bairro aonde eu morava, para fazer a separação do lixo da maneira correta, e eu só podia colocar o lixo para fora de casa com o dia do caminhão correto que ia passar para pegar cada um dos tipos de lixos. Então, era o dia que você podia colocar, sei lá, uma panela velha, o dia que você podia colocar revistas e jornais, papéis, e tudo assim muito organizado. Selecionado mesmo, né? Um E lixo selecionado. selecionadíssimo mesmo. Todo um E a gente está processo de falando de 25 organização. anos. Exatamente, todo esse processo que aqui no Brasil, até hoje, a gente está falando de 25 anos atrás, e até hoje, a Não gente, assim, conseguiram. eu já vi lugares onde as pessoas separam os lixos, escritórios e etc. E aí chega na hora de pegar o lixo e volta tudo para o mesmo Tudo junto. lugar. Tudo junto. Aí você fala, gente, pelo amor de Deus, como é que o básico do básico. E também a educação, né, Maris, que você falou. É, a Princípio questão de ainda, a todas gente as coisas, né? É por isso do Instituto Moda jogar lixo na Regenerativa. rua. É, é. Exato, Hoje eu sou exato. fundadora do Instituto Moda Regenerativa. Esse instituto também veio da mentoria de Paris, a criar o instituto, escrever os livros. Todos vieram dessa mentoria de país, que a nossa ideia mesmo é soprar para o mundo, e a base da transformação é a educação, a gente entende dessa forma, né? Por isso que eu te fiz o convite para ser professora de luxo sustentável dentro do Instituto. Gente, ó, já recebi um convite aqui maravilhoso da Maria, está aceito. Vou virar professora de luxo sustentável do Instituto com maior prazer mesmo. Uma É, o, coisa que eu insti- vou fazer assim, com todo o meu coração. é, Muito o, boa, muito no- o nosso obrigada. público-alvo são, eu que agradeço, nosso público-alvo são mulheres, meninas e jovens que vivem em situação de vulnerabilidade. Nós vamos destinar um percentual menor de vagas também para qualquer pessoa que tenha paixão e vontade de aprender. Nossos professores são todos professores de excelência, doutores, PhD, pessoas que já contribuíram muito dentro do seu profissional, do seu pessoal e que hoje querem contribuir por propósito. Então, é um projeto Sim. incrível, é um projeto lindo, já tem rendido bons frutos.
de pincelar, de descobrir talentos periféricos e mentorar essas pessoas, e hoje elas produzirem material muito similar ao que a gente vê nas passarelas internacionais, de conquistar os palcos, vários artistas usando. Como eu te disse, eu uso a influência dos meus clientes artistas para divulgar essa moda circular, essa moda sustentável. Então, para mudar Sim. a realidade, tanto de visibilidade financeira, autoestima, enfim, dessas pessoas que não são vistas e não são até então valorizadas. Sim, e que só precisa de uma chance de ter um pouco de conhecimento, de educação para acabar despontando, né, como muitos talentos que a gente vê É aí isso. pelo mundo, assim, eu já vi projetos incríveis, eu sou bailarina clássica de formação, e eu já vi projetos incríveis em relação à dança e balé, nesse sentido, e realmente em comunidades às vezes muito simples, muito, né, no Brasil todo, se descobrem grandes talentos, Sim, oh, e vão embora do Brasil, porque são tão grandiosos que, né, são chamados para dançar fora, e isso para mim é um luxo, assim, é incrível, assim, você vê essas pessoas despontando lá fora, é um representando o luxo. Brasil em grandes campeonatos, em grandes escolas, né, realmente é incrível, assim, eu já tive a oportunidade de entrar num teatro muito importante na Europa e para assistir um grande balé e ter bailarinos brasileiros que vieram dessa situação e que tiveram oportunidade com, né, com institutos, com ONGs para chegarem aonde eles chegaram. Assim, é realmente emocionante, como você falou, né? Então, É transformador, né? um dos meus principais papéis, inclusive, dentro desse cargo, dessa função de ser embaixadora da moda sustentável para a Agenda 2030 da ONU, é justamente fazer esse intercâmbio de saberes, né? Então, trazer pessoas de lá para capacitar as nossas pessoas daqui e levar essas pessoas capacitadas para mostrar o seu talento lá. Essa semana eu viajo, vou para Roma primeiro, de Roma vou para Milão. Milão, eu terei uma imersão com duas grandes professoras, e assim, para mim são referências mundiais. Tem a Fal Maioli, que é o número um, ao meu ver, de Cool Hunter, que é uma caçadora de tendências aí violenta. E a FAO tem esse papel de me ajudar também, me mentorando. E lá eu vou fazer uma relação dos principais brechós de Milão, de Paris, de Zurique. Eu passo quase um mês agora fora na Europa, fazendo todo esse mapeamento da moda sustentável, da moda circular e seus diferenciais e os impactos sociais, culturais e ambientais nos povos. Nossa, que demais, Maris. Parabéns, parabéns por esse Obrigada. trabalho. Muito, muito Obrigada. bacana. E Maris, agora eu queria entender de você, acho que uma coisa que todo mundo deve ter uma dúvida enorme em relação a isso, né? Como que efetivamente as coisas acontecem, né? Como que a gente consegue juntar o artesanal, o super luxo das super marcas, né? E aí a gente está falando em tudo, a gente está falando em moda, a gente está falando de luxo de uma forma geral, a gente está falando de moda, de hotelaria, de gastronomia, que tem muito disso, né? Tem muito chefe que vai até a Amazônia para buscar coisas exóticas, né? Enfim, isso é um luxo também na gastronomia. Então, em todos os pontos, né, onde a gente pode ter experiências, onde a gente pode, que é o luxo de hoje, né, você Uhum. vivenciar as coisas, você ter experiências, como é que você acha que as pessoas precisam começar a pensar, essas empresas poderosas, o que elas precisam pensar para começar a conectar mais essa natureza, devolvendo para ela e usando os recursos mais naturais, poluindo menos e fazendo com que as coisas sejam encantadoras, sejam artesanais, sejam especiais, sem agredir o planeta? Como é que conecta isso tudo? É uma cultura, né? E a gente sabe que desde que o mundo é mundo, o alto luxo ele dita normas, né? Então o alto luxo lança e o mundo copia, e as pessoas copiam e replicam, né? Vem de cima para baixo. E o alto luxo, ele é muito esperto e ele já percebeu que a geração Z, de modo muito especial, ela tem pressionado o mercado automobilístico, da moda, da hotelaria, enfim, de todos os segmentos, por
atitudes, produtos, serviços mais sustentáveis. Então, essa cobrança ela está surgindo de baixo para cima. E quanto mais consciência a pessoa tem de um luxo responsável, de um luxo consciente, maior a pressão em quem fabrica, em quem produz. Então, tem que haver essa mudança, concorda? Sim, Porque sim. quanto mais consciência você tiver, mais você vai observar esse comportamento. Se eu tenho uma consciência de que meu carro, isso é exemplo meu mesmo, que o meu carro é um carro a gasolina, ou a óleo diesel, eu troquei meu carro não tem muito tempo por um carro 100% elétrico. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tem essa consciência. Com a questão Uhum. das mudanças climáticas, da poluição, da valorização do artesanato local, da inclusão dessas pessoas que não têm oportunidade de renda. E são tantas pessoas criativas, e as grandes marcas, as médias que seja, os designs, eles vivem de quê? Criatividade. Sim. Tem que A despontar. oportunidade aí. Tá, criatividade primeiro. Então, o que eles têm que fazer nesse momento? Dar oportunidades. Se o alto luxo vive de criatividade, porque eles precisam se superar, eu não falo nem tanto superar a outra marca de alto luxo, mas se superarem a cada coleção apresentada, a cada criação, a cada mudança de stylist, de pessoas que assinam, elas têm que estar munidas de muita criatividade, eles vão ter que dar oportunidade porque em regiões periféricas, em favelas, tem grandes talentos, só que não são percebidos, não são vistos. Então, a questão da inclusão na moda, ela é importante. A questão de pesquisa, de conhecer novos produtos para substituir os produtos convencionais, isso também é muito importante. A questão da valorização das cadeias produtivas, remunerar adequadamente todo mundo para que eles trabalhem com satisfação, que possa ter essa segurança. Então, investimento em tecnologias novas para poder dar uma segunda chance a produtos já descartados de forma inadequada, ou criar novas fibras, novos tecidos, enfim. Então, é aí que é o ponto de congruência, sabe? Entre o que o mercado de luxo fala e o que ele pode fazer. Então, Maris, então no final da história não está na mão dessas marcas imponentes, dessas marcas que todo mundo quer imitar, dessas marcas que ditam tudo, virar essa chave e levantar essa bandeira. Não seria muito legal, e aí eu estou falando do meu ponto de vista de marketing, Uhum. branding e tudo mais, não seria muito legal uma marca, não sei, criar uma divisão para começar. Ralph Lauren já está fazendo isso. Ele criou uma divisão, né? Que é uma divisão Ralph Lauren de uma marca mais sustentável, só de fibras naturais, de tecidos mais orgânicos e etc. Cada vez mais isso, mas acho que precisa de uma marca muito pesada. Essas marcas que todo mundo quer imitar, levantar essa bandeira. Você não acha que falta isso? Eu acho que isso vai acabar acontecendo e não vai demorar muito, justamente por essa pressão que já está existindo. Então, é necessário, porque elas são admiradas, são copiadas, são referência. Evidentemente que quando elas abrem a boca, todo mundo ouve. É com um Sim, esforço menor, né, para poder convencer a todos. Justamente por sim. esse grande valor que elas têm, valor de Uhum. história, valor de produto, valor de conexão, de engajamento, de preço mesmo, né? Sim, Então, sim. eu acho que se elas se conscientizassem de que elas podem dar voz a essa causa da sustentabilidade, a gente atalharia muito esse processo aí, sabe? Tirar essa consciência de formiguinha. É. Eu É. sei, às vezes eu fico tão desanimada, Maris, porque eu acho que isso é uma coisa, uma realidade ainda tão distante, Mas sabe? não pode pensar assim, não, só tem que fazer a sua parte. A minha parte eu faço, né? Enfim, mas eu queria viver no mundo para poder ainda assistir essas coisas acontecerem, sabe? De verdade. Mas infelizmente são grandes negócios, grandes business, Grandes né? interesses. Que precisa dar resultado, grandes interesses, no final do dia precisa de dinheiro, né? Precisa dar lucro.
e o que não dá lucro a gente tira da frente. E aí, de novo, a gente tem a Stella McCartney, né, dando um passo para trás aí, porque justamente é uma marca que estava empatando, não estava dando lucro, né? E como é que fica isso tudo? Então, eu acho que algumas coisas ainda, não sei se eu vou viver para ver, gostaria, mas vamos ver como é que isso acontece. E aí, agora, Marisa, eu queria falar um pouquinho do seu outro lado novamente, assim. Esse trabalho que você faz de consultoria de imagem, eu acho que também é um trabalho muito importante porque você traz um empoderamento para as pessoas, né? Eu acho que talvez o empoderamento, como você falou, para para quem já é famoso, ele já faça parte de um processo. Mas às vezes você fazer uma consultoria de imagem consciente para uma mulher que precisa se revelar, que precisa se empoderar, isso é revelador, isso é muito importante, isso é a grande virada de chave da vida dessa pessoa, né? Então, eu queria também que você falasse um pouquinho de como que é esse trabalho seu de construção de imagem, né? E como é que realmente você transforma essas pessoas através dessa gestão de imagem e como é que você empodera essas pessoas e principalmente as mulheres através do seu trabalho. A grande novidade é que os meus famosos, quando começaram comigo, eles eram anônimos. Tá. O Fica fa... mais fácil, né, Maris? Fica mais fácil. Aham. 90% dos famosos que eu atendo começaram no anonimato comigo. Então, assim, Uhum. hoje são grandes cases. O meu ponto de partida é o autoconhecimento, né? Então, esse processo profundo de autoconhecimento, ele é necessário. Porque eu entendo como você se despontar, você ser visto de forma especial e ser valorizado como tal, isso diz respeito à singularidade, a ser único. O que é único é raro. E o luxo é isso, né? Sim, é Então, raridade. é raridade, é. Então, eu sempre É. falo, os meus clientes chegam lá, fulano, beltrano, ciclano, age assim, veste isso, comporta-se dessa forma, conquista tal palco, tal cachê. E aí eu falo, esquece, fecha os olhos para o entorno e vamos focar em você. Vamos descobrir aí dentro. Eu construí ao longo desses 18 anos de carreira, eu construí um questionário próprio de 83 perguntas, que é um processo, um mergulho, sabe, na essência da pessoa, para extrair dela seus pontos de força e seus pontos de fragilidade. Só que eu nunca me apego muito aos pontos de fragilidade, eu vou trabalhando isso ao longo do processo, mas eu potencializo o que ele tem de força. Porque eu entendo que o que desperta para o sucesso é o seu diferencial, e geralmente o seu diferencial já foi premiado, Deus já te deu. Você já faz sem esforço Uhum. o que muita gente faz com muito esforço. Então eu pego daí, o que você faz que se destaca? É cantar bem, é dançar bem, é interpretar bem, é pintar bem, é ser um político nato. Eu trabalho com bastante política. O Aham. que você nasceu sabendo fazer sem esforço? Aham. Qual é o seu Geralmente, propósito, né? o seu propósito nem sempre ele ainda sabe. Mas o que te diferencia dos outros? Porque Tá. eu entendo que os pilares do sucesso, ele vem nesse dom que Deus dá, que você já nasce com ele sim, na sua trajetória de vida, tudo que você aprende ao longo da sua caminhada e na técnica, né? E o que Uhum. você aprende na sua caminhada, a sua singularidade, né? Então ninguém vai copiar a sua história, ninguém vai pisar no mesmo caminho que você pisou, aquilo é só seu. O dom que Deus te deu, não deu para mim, não deu para ninguém. Então já Uhum. são duas forças muito grandes. Aí vem a técnica que entra eu, que entra você, ensinando, lapidando, construindo. Então, se ele tiver muito bem pautado em dom que Deus deu, em singularidade que vem e técnica, ele está pronto para o sucesso. Exatamente. E aí, o que você falou, né? Você junta isso tudo e você faz a pessoa descobrir, então, qual é o propósito dela. Sim, quando não se Que sabe ela qual é o vive, propósito. Você quer né? envolver toda essa força que a gente acabou de descobrir e construir, que é contínuo, esse aprendizado é contínuo. Você quer depositar tudo isso em quê? E para quê? E por quê? Uhum. Então, quando ele tem o porquê, tudo se torna mais fácil.
Muito bom, muito bom. Entende? Então é Ah, uma forma mais fácil de fazer sucesso. Eu aplico isso nos meus clientes, eles fazem sucesso. muito bom, muito bom. Bom, bom, a gente já vai querer saber qual que é essa fórmula de sucesso que você É mais faz ou para. menos isso que eu falei. É mais ou menos isso, não é nada muito longe disso. Evidentemente que quem dá o brilho da estrela é Deus. Sim, mas eu acredito muito no que você nada mais. Eu acho que você faz um trabalho de lapidação, né? Você Sim, pega a pedra bruta, né? A sim, pessoa ali de uma forma bruta e você vai lapidando e vai revelando, sim. né? Coisas que faz com que essa pessoa, né? Com que essa pedra brilhe, com, né? Enfim, e É tudo isso. mais. Muito legal. Parabéns por esse trabalho, viu, Obrigada, Mar? obrigada. Parabéns. Porque é um dom também, né? Tá Porque você super. conseguir ter essa leitura das pessoas é muito difícil. É muito difícil. Eu Sim. mesma sou uma pessoa que eu leio as pessoas muito bem. As pessoas falam que eu pareço que eu sou um raio-x, assim, que eu bato o olho no negócio. Em 2 minutos eu falo que tá certo, que tá errado, sabe? Aham. Né? E não é só em gente, é em tudo. Toda essa questão estética, para mim, eu falo que acho que isso veio do balé, sabe? Sim, De pode ser. linhas, de coisas. Então, para mim, assim. E eu sou muito perfeccionista. Se a coisa estiver fora do lugar, me incomoda, sabe? Então, eu olho as coisas e eu sei o que está certo, o que está errado. Mas é um dom, assim, que eu tenho Sim, em relação a isso. Muita gente fala para mim. Eu já tive alunas que falaram assim: nossa, eu queria saber olhar para as coisas da maneira que você olha. Eu falo, gente, eu não sei ensinar. Você tem esse dom, tá? Mas eu não sei ensinar. Como é que faz isso? Eu sei ensinar os assuntos que eu domino, agora, como é que eu ensino as pessoas a tirar de dentro delas esse olhar? É incrível esse trabalho que você não, faz. mas isso primeiro o dom, como eu disse, né? Isso a trajetória da pessoa, são as suas experiências, são as suas quedas também, porque a gente aprende muito com os erros, né? É o Sim, cair e o levantar. Isso aham, fortalece a nossa musculatura. E aí, treinando o olhar ao longo da caminhada, você vai treinando o olhar, você vai aprendendo a separar o joio do trigo, você vai ficando com a sua escuta mais ativa, sim. sabe? Então, nada melhor do que um dia após o outro para poder ir te ensinando como lidar com as situações da vida, né? Muito bom, muito bom. Bom, Maris, para a gente caminhar aqui para o nosso final de papo, eu queria que você deixasse um recado para a gente mesmo, sabe? Com todo esse trabalho tão importante que você faz, eu quero abrir aqui a oportunidade para você falar para a audiência aqui do Luxologia, o que que a gente pode fazer, né? Cada um de nós, deixar um recado de como essa consciência tem que crescer dentro de cada um, o que cada um pode fazer, que mesmo que seja pequenininho, ó, que você falou que se cada um fizer a sua parte, né, a gente já consegue fazer um monte. Então, deixar esse seu recado final, não só em relação ao seu trabalho, mas essa missão que você abraçou, né, para a sua vida, para o mundo. E também queria que você deixasse os seus contatos, aí fica super à vontade para falar de novo do seu livro, do lançamento, né? Enfim, como é que as pessoas te acham, né? Aí fica aberto aqui para você fazer a sua propaganda também. Então, como eu te disse, cada ação importa. Cada ação importa. Desde o selecionar o seu lixo na lixeira, desde ao momento que você for em uma loja, você verificar etiqueta de composição daquela roupa, se ela está num algodão orgânico, se ela é uma roupa que vai durar muito, né? Se não vai ser descartada de imediato, se após essa roupa ter uma história com você, ela vai ter condição de construir uma nova história com uma outra pessoa. Então, tudo isso é muito importante. São gestos, atitudes muito simples. É gerar essa consciência, é soprar para o mundo essa importância de preservar, de cuidar. Então, gestos mínimos, sabe? No nosso dia a dia, se tratando um pouco de roupa também, observar tudo isso. Eu, por exemplo, abri mão de muitos tecidos que antes eu não prestava atenção, eu só comprava porque a moda, a roupa era bonita, hoje não. Se o tecido não tiver compatível com o que eu acredito, ele fica lá na loja, na prateleira, ele não vai para o meu closet.
É Muito desapegar bom. dessas crenças limitantes de que roupa usada é roupa com cheiro de naftalina, é roupa de gente que já morreu, é roupa que não tem uma energia boa. Gente, por favor, nós somos conscientes e inteligentes. Não me venham com esses discursos, Eu né? escuto muito isso, é muito engraçado, Não, né? é Eu escuto muito ridículo, é na minha sala. absurdo, é absurdo. A energia, somos energia. Se a minha energia é Exato. boa, e a gente tem água e sabão para tirar todas as impurezas mesmo. Então, Lava a roupa com sal lava grosso, com não tem sal grosso, problema. joga sal grosso, não tem nada disso. Mas assim, eu estou muito otimista em relação a isso. Essas crenças limitantes, elas estão indo por terra, porque as pessoas estão se conscientizando disso. Tanto é que hoje o mercado convencional, ele ocupa 70% da fatia do bolo. Os outros 30% é do comércio circular, da moda circular. Os brechós, segunda mão, locação, upcycle, enfim. Daqui até 2030, vai ser o inverso. 70% da moda vendida vai ser moda de e-commerce sustentável e somente 30% o modelo convencional. Então, o mercado está caminhando, está correndo a galopes para isso, né? E eu fico muito, muito feliz com isso. Mas é isso, cada um ter consciência do que vai consumir, do que vai produzir, contando que se a gente extrai da natureza, a gente tem que devolver para ela, dentro de muita Sim, responsabilidade. sim. O meu arroba é Maris Tavares, Maris bem brasileirinho, com I mesmo. Maris Tavares, com 2 S no final. Inclusive, eu estou lançando o meu curso agora. Transforme a sua carreira com o poder da imagem. Então, Uau! como eu estou nessa fase de migrar, que essas ações internacionais estão assim tomando muito o meu tempo, eu estou mudando de profissão num dos meus melhores momentos. Eu tenho grandes clientes. Não estou renovando contratos, mas eu quero passar toda essa minha experiência, essa minha bagagem, esse talento que Deus me deu. Eu quero compartilhar como construir estrelas com outras consultoras, com outras pessoas que são amantes da moda, com profissionais liberais que querem ter uma imagem forte para conquistar o seu mercado. Médicos, odontólogos, eu tenho muitos clientes do Einstein, médicos do Einstein, eu tenho muitos Uhum. políticos por questão ética que eu não vou falar, algumas primeiras damas do Brasil já passaram pela minha mão, então, assim, por questão de adequação de imagem, de estar com a imagem bem posicionada diante do propósito que se tem diante de si. Então, tudo isso eu quero ensinar no meu curso, o meu livro Vestindo a Alma, é um resumo de tudo isso que eu vivi, que eu aprendi, que eu ensinei, que primeiro é a sua essência e ela que tem que ser externalizada para que seja congruente, para que seja real. Então, enfim, resumindo tudo, viva da sua verdade, respeitando o próximo e o planeta. Muito bom, Maris, muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço pelo Essa convite. é uma aula de, né, de consciência para as pessoas. Acho que esse papo é muito importante. Esse espaço aqui dentro do Luxologia, eu quero trazer sempre pessoas como você, que realmente falam desse lado B da coisa dentro do mercado de luxo que a gente fala tão pouco, né? Então, parabéns de novo pelo seu trabalho, por nos representar tão bem, né? Em Obrigada. eventos tão importantes. E ser essa mulher tão forte que leva toda essa energia brasileira para esses lugares de forma tão inteligente, de forma tão consciente. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. Obrigada, Só uma viu? ressalva, você falou o lado B da moda de luxo, né? Ok, só que a gente não tem o planeta B, é só esse. Então a hora de cuidar é agora. Exatamente, não tem o planeta Não B, né? tem o Não tem como planeta te B. virar. Não. Exatamente, é isso aí. Muito bom, obrigada, Maris. Beijo. E para vocês que acompanharam o Luxologia, muito obrigada. Acompanhe a gente em todas as plataformas, os tocadores de podcast no YouTube. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Este podcast foi produzido pela Tumpats.